Milionário surpreende a babá após receber ajuda em momento crucial e inesperado. André Luiz não era uma figura comum. Dono de um império milionário e morando no topo de um dos prédios mais imponentes de São Paulo, ele carregava uma imagem de poder imbatível. Mas por trás das paredes espelhadas do seu apartamento luxuoso, um silêncio sufocante dominava tudo. O tic-tac do relógio parecia mais alto que qualquer risada. Helena, sua esposa, havia partido deixando um vazio que nenhuma fortuna podia preencher. O apartamento era um santuário do passado. Fotos antigas espalhadas pelo vidro brilhante das mesas, flores secas ainda guardando um cheirinho tênue e aquele colar de pérolas da mãe dele pendurado na prateleira como um lembrete de histórias interrompidas. Tudo ali gritava, era para ser feliz, mas André Luiz só sentia o peso da solidão apertando seu peito. A rotina dele, uma sequência interminável de reuniões frias, e-mails sem alma, compromissos vazios, esses que ele até que, numa manhã cinzenta, Bruna entrou como um sopro de vida nessa atmosfera pesada. Jovem, cheia de brilho no olhar e sonhos grandes demais para caber naquele trabalho simples de babá. Ela andava pelo apartamento como se cada canto tivesse história para ser reescrita. Naquele dia, algo explodiu dentro de André. No meio de uma ligação tensa, o mundo desabou. O coração disparou, a respiração falhou, uma onda gelada subiu pela espinha e ele caiu, derrotado pelo que ninguém jamais vira. Um ataque de pânico. Suas mãos tremiam, a garganta fechada. Um nó que desmontava a máscara do empresário infalível. Ele estava frágil, um homem enorme desmoronando. Foi Bruna, sem pensar duas vezes, quem se aproximou, segurando suas mãos trêmulas, com uma calma inesperada e um olhar que não julgava, que simplesmente entendia. Ela não era só a babá agora. Era seu porto seguro num caos desconhecido. Ali, naquele instante tenso, uma tensão diferente começou a se formar. Uma conexão desajeitada entre olhares tímidos e sorrisos que sussurravam esperança. Mas nem tudo era luz naquele mundo que parecia mudar. Paula, a secretária, com suas palavras afiadas e ambição disfarçada de interesse, jogou uma sombra na relação que brotava. Um dia, como um dardo venenoso, lançou a acusação. Bruna teria roubado o colar de pérolas, a herança da mãe de André. O golpe foi brutal. Os olhos de André se encheram de dúvida onde havia laços nascendo. No jantar preparado para agradecer a Bruna, com a mesa impecavelmente posta e o brilho suave das velas, tudo se desmoronou. Paula semeou a desconfiança como um veneno invisível. O sorriso sincero de Bruna congelou. O silêncio pesado fez o coração de André apertar mais do que há muito tempo. Tudo o que ele queria era confiar, mas não sabia como sobreviver a essa dúvida. E agora, André Luiz está preso numa bifurcação cruel. Deixar que o medo e a insegurança destruam o que pode ser seu único resgate. Ou encarar o que ninguém tinha coragem antes. Enfrentar Paula, revelar a verdade e mostrar para Bruna que o que sente é real. Mas será que ele consegue? Ou será que, mais uma vez, vai se perder no próprio labirinto? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. André Luiz estava paralisado, a mente girando ao redor da acusação de Paula. O jantar, que deveria ser um momento de agradecimento, se transformara em um pesadelo. O sorriso de Bruna havia desaparecido, substituído por um olhar de desespero e confusão. André sentiu uma tempestade dentro de si, a dúvida e a desconfiança lutando contra a vontade de acreditar no que sentia por ela. Um instante de silêncio mortal tomou conta do ambiente. O brilho das velas lançava sombras dançantes nas paredes, como se as próprias luzes estivessem cientes da tensão. Ele não conseguia tirar os olhos de Bruna, que agora parecia uma estranha. Afinal, poderia ela ter realmente roubado algo tão valioso? A mente de André corria rápido, buscando qualquer indício que pudesse justificar aquela suspeita. Eu não fiz nada disso, André. Bruna manteve o olhar firme, mas a voz tremia. Aquilo o cortava como uma faca. Ele queria acreditar nela, mas a semente da dúvida plantada por Paula estava crescendo rapidamente dentro dele. As palavras de Paula ecoavam na cabeça dele. Ela só quer o que você tem. Esse comentário se repetia como um mantra perturbador. Ele olhava para as pérolas que brilhavam na prateleira, conectadas a memórias da mãe. Era tudo tão confuso. Como você pode ser tão ingênuo? A voz de Paula ressoou novamente, quebrando o silêncio. E, então, o que deveria ser uma noite de revelações se tornou um campo de batalhas. Mas antes que André pudesse responder, um estrondo vindo da porta da frente sacudiu o apartamento. A porta se abriu com força, revelando um homem com um ar ameaçador. Os olhos penetrantes, conhecidos de André. Era Ricardo, seu irmão. O mesmo irmão que tinha um histórico de problemas e que havia desaparecido meses atrás. Ele estava em um estado deplorável, a roupa rasgada e um ferimento visível na testa. Eles estão atrás de mim. Preciso de ajuda, disse ele, a voz abafada pela adrenalina. O ambiente congelou. Bruna estava paralisada, enquanto Paula ficou pálida, os olhos arregalados em choque. Ricardo, o que aconteceu? André perguntou, a voz falhando ao lidar com a carga emocional. O irmão avançou, ofegante. É sobre o colar. Sua mãe não é o que você pensa. Há coisas que você não sabe sobre ela. E eu preciso que você me escute. Aquelas palavras cortaram o ar como uma lâmina. O passado de André se desdobrava diante dele, revelando uma teia de mentiras e segredos. Ele olhou para Bruna, que estava agora tão confusa quanto ele. Para Paula, que se encolhia no canto, a máscara de confiança caindo como um pano rasgado. Havia algo muito mais profundo em jogo, e o colar de pérolas não era apenas um objeto de valor. Era uma chave que poderia abrir portas para um mundo cheio de revelações horripilantes. A tensão se acumulava como um fio prestes a se romper. Qual seria a verdade? O que seu irmão queria revelar? E, acima de tudo, Bruna estava no meio de uma tempestade de mentiras. Tudo parecia prestes a explodir, e André precisava escolher, porque agora, mais do que nunca, nada era o que parecia. Seria possível que sua vida inteira tivesse sido construída sobre uma fundação de mentiras? André ficou parado, o coração batendo como um tambor ensurdecedor. O que Ricardo disse reverberava em sua mente. O que ele poderia saber sobre sua mãe? As memórias da infância, cheias de carinho e segurança, agora pareciam cobertas por um manto de mentiras. A tensão era palpável, o ar estava pesado, como se o apartamento soubesse que tudo estava prestes a mudar. Ricardo, você precisa ser claro, exigiu André, a voz mais alta do que pretendia. Bruna estava na beirada, nervosa. Paula parecia estar em estado de choque, a expressão congelada enquanto tentava processar tudo.
A dúvida apertava o peito de André como um grampo. A simples presença de Ricardo com seu passado obscuro estava prestes a desmoronar tudo. Eu vou te contar tudo. Ricardo levou um passo à frente, a respiração irregular. Aquele colar não é só uma herança. É um símbolo de algo maior, algo que sua mãe fez, algo que pode mudar tudo. Ele olhou para Bruna e André percebeu um arrepio na espinha. O que ele queria dizer sobre ela? Do que você está falando? André perguntou, já exasperado. A confusão dentro dele se misturava com a urgência do momento, criando um caos que fazia sua mente girar. Eu não vim à toa aqui. Tem coisas que não podemos ignorar. Eu me meti em problemas, André, mas não só eu. Sua mãe, ela era parte de algo mais. E Bruna está no meio disso. As palavras caíram como uma pedra em um lago calmo, criando ondas de incerteza. Bruna, antes sua âncora, agora parecia um feixe de mistério e pânico. Eu não sei o que você está falando, ela repetiu, os olhos marejados. Não confie em mim, eu não sou quem você pensa, disse Ricardo, com a voz trêmula. O brilho das pérolas na prateleira refletia a luz das velas, e uma sombra passou pelo rosto de Paula. André seguiu seu olhar e percebeu uma caixa aberta, caída ao chão. Ele não lembrava de nada daquela caixa, mas havia um papel visível, um papel antigo e amarelado. Com um impulso, André se abaixou para pegá-lo, seus dedos tremendo. Ao desdobrá-lo, ele leu algumas palavras que quase o fizeram perder o equilíbrio. Contra-revolução, herança de sangue, legado oculto. Ele olhou rapidamente para Ricardo, que estava agora em desespero. As peças começavam a se encaixar de uma forma assustadora. A verdade que seu irmão trazia era muito mais complicada do que esperava. Você está me dizendo que isso tudo está conectado a nós? André indagou, o peso da descoberta quase o derrubando. A cabeça zumbia e a visão de Bruna se embaçou, como se fosse a única que realmente poderia ter as respostas. Então, a porta se abriu com um estrondo ainda mais forte, revelando dois homens encapuzados. Onde está ele? Gritaram em uníssono, os rostos escondidos pela escuridão. E, de repente, tudo virou um caos. O ambiente se encheu de gritos, empurrões e a urgência de uma situação que ninguém podia controlar. Os corações aceleraram e, sem saber como, André se viu puxando Bruna para perto, protegendo-a de um destino que parecia iminente. A verdade estava escapando entre seus dedos, e a conexão que ele achava que tinha com ela, agora parecia uma miragem. O que exatamente seu passado segredava? E quem eram aqueles homens? Uma noite repleta de revelações já não parecia tão clara, e a linha entre amigo e inimigo se tornava cada vez mais tênue. A porta se abriu com um estrondo, e os homens encapuzados entraram como um vendaval. O tempo pareceu parar, mas o caos estava prestes a começar. André segurou Bruna mais perto, a proteção instintiva fazendo seu coração disparar. Ele olhou para Ricardo, que estava pálido, como se soubesse de algo que ainda não revelara. "Quem são vocês?" gritou um dos encapuzados, a voz baixa e ameaçadora, enquanto olhava para Ricardo. "Cadê o colar? Estamos aqui para pegá-lo." As palavras ecoaram, carregadas de uma urgência que fez o sangue de André ferver. O colar. O que estava por trás de tudo isso? Ele não podia deixar que Bruna e Ricardo se machucassem. Em um ato impensado, se coloque entre os homens e Bruna, as mãos trêmulas, apertadas em punhos. "Vocês não vão tocar nela!" A raiva saiu como um grito, mas a verdade era que ele se sentia paralisado de medo. O que aqueles homens queriam? Por que o colar era tão importante? E como Ricardo estava envolvido nisso tudo? "Silêncio!" A voz do encapuzado soou dura,
E antes que André pudesse reagir, o homem avançou e o empurrou para o lado. Ele quase caiu, mas conseguiu se recuperar e se posicionar novamente ao lado de Bruna. Nesse momento, um segundo encapuzado se virou para Paula, ainda paralisada na esquina. Você! Com uma rapidez aterradora, ele a puxou para frente. Sabíamos que você estava enredada nisso, e agora você vai nos ajudar a encontrar o que precisamos. André ficou chocado. Paula? Ela estava envolvida com isso? Mal tinha coragem de olhar para Bruna, que observava a cena, seus olhos cheios de confusão e medo. A história que parecia simples, agora estava se desdobrando em uma teia de traições. Eu não estou envolvida. Eu não sei de nada disso. Paula tentava se desvencilhar, mas a pressão do encapuzado era implacável. André percebeu uma lâmina de desespero no rosto dela, e um frio na barriga o fez questionar tudo. Você sabe, e queremos saber tudo o que você sabe. O colar é crucial para o que estamos fazendo. As palavras cortaram como uma faca. O que estava acontecendo? O que havia nesse colar que se relacionava com todos ali? A atmosfera carregava um peso que preenchia o ar com o cheiro do medo. E então, no meio do turbilhão, Ricardo gritou: Parem! Pode ser perigoso. Não façam isso. Era um grito de desespero, e a tensão se intensificou. Neste instante, Bruna, tomada por um impulso feroz, empurrou André para o lado. Eu sei onde está o colar. A declaração saiu como uma explosão. Eu sei onde você pode encontrá-lo. André se virou, surpreso. Bruna, não. O que você está dizendo? Seu olhar era um misto de preocupação e incredulidade. O clamor dela ressoou. A expressão de todos mudou. A atenção dos encapuzados agora estava completamente voltada para ela. O que você sabe sobre isso? O primeiro homem perguntou, uma nova fome de informações bordando os olhos escondidos sob o capuz. Bruna hesitou, os lábios trêmulos. Eu não sei se posso confiar em vocês. Era uma verdade sufocante. O momento de decisão estava pairando no ar, e antes que algo mais pudesse ser dito, uma explosão de luz iluminou o apartamento, reverberando contra as paredes. As luzes da rua tinham sido acesas, os gritos se tornaram mais altos, e o caos irrompeu. Corram! Gritou Ricardo, mas a porta se fechou atrás deles, e a realidade de seus segredos, traições e a verdade por trás do colar pendia no ar como a espada de Damocles. Aqueles homens eram apenas o começo de algo muito maior e muito mais assustador. A porta se fechou atrás dos encapuzados e a atmosfera ficou gelada, tensa. André sentiu o coração disparar, cada batida ecoando como um aviso. Ele olhou para Bruna, visivelmente aturdida, e para Ricardo, que parecia ter se transformado em uma sombra sobre o passado obscuro. O caos se instalava e ele não sabia como proteger os que amava. Bruna, fique perto de mim, sussurrou, tentando manter a calma. Mas a tensão era palpável. A energia na sala havia mudado abruptamente, como um furacão prestes a desferir seu golpe. Os homens encapuzados se aproximaram, a presença deles encorpando o espaço. Aonde está o colar? O tom era implacável, cortante como uma lâmina reluzente. André sentiu a pressão aumentar. Ele não sabia o que responder. A mente girava, e uma única pergunta se repetia. Por que o colar era tão importante? Eu não sei o que vocês estão falando, Bruna disse, os lábios trêmulos. Mas a irrefutável verdade queimava em seu olhar. André queria gritar, mas as palavras estavam entaladas na garganta. Chega de brincadeiras. O primeiro homem avançou, e o cheiro do medo começou a ser muito real. Precisamos do colar agora. Ele olhou para Paula, que estava silentemente observando.
quase em estado de choque. Uma onda de pânico a fez se mover. Eu não sei mesmo onde está. A voz dela ficou acelerada, e André começou a perceber uma pequena fraqueza na postura firme do encapuzado. O homem parecia hesitar, como se estivesse esperando algo. De repente, Ricardo deu um passo à frente. Eu sei onde ele está. Todos olharam para ele e o ar ficou pesado. Mas você tem que me ouvir primeiro. Tem algo mais que precisam saber. A urgência de sua voz quebrou a tensão do momento. Antes que pudesse continuar, um estrondo ensurdecedor rompeu a cena. A janela do apartamento estourou, vidro voando por todo lado. Todos se protegeram, mas André não conseguia desviar os olhos de Bruna, que estava paralisada, o rosto branco como papel. "Corram!" gritou Ricardo, mas a confusão reinava. No caos da sala, uma silhueta passou rapidamente pela janela quebrada. Um homem alto, com um olhar cheio de raiva. Era outra pessoa. Outro envolvido na história que estava se desdobrando, revelando uma rede de segredos. "Quem é você?" André conseguiu perguntar, o coração disparando. E então a resposta chocou a todos como um raio. A figura adentrou com um capuz sobre a cabeça, mas ao baixá-lo, revelou um rosto familiar. Era alguém de seu passado, um amigo de infância que ele não via há anos. "Lucas." "André, você tem que ouvir. Eles estão atrás de você e de sua família." O colar, ele não é apenas um objeto. É uma chave para um legado que pode destruir tudo. Ficaram atordoados. O que ele queria dizer? A revelação de Lucas foi um golpe fatal. André olhou para Bruna, que estava tão confusa quanto ele. O que significava tudo isso? Uma rede de mentiras, traições e segredos começava a se formar diante deles. "Você sabia de tudo isso?" André perguntou, a voz embargada, tentando entender as camadas de traição que agora se desenrolavam. E a resposta de Lucas seria a única coisa que poderia mudar o curso da vida de todos ali. Não havia mais como voltar atrás. A verdade estava a um passo de ser revelada, e o futuro de todos pendia no ar, com segredos prestes a serem desnudados. André sentiu o nó em seu estômago afrouxar e apertar novamente. A batalha entre o que era seguro e o que estava prestes a ser revelado aterrorizando cada fibra de seu ser. O que a revelação de Lucas traria? Eles estavam a um momento do colapso total, e a linha entre o amigo e o inimigo estava mais turva do que nunca. As palavras de Lucas ecoaram na mente de André como um sino grave, e a revelação aterrorizante sob o colar despertou uma adrenalina insana. "O que você quer dizer com legado?" André perguntou, o medo espremendo seu coração. A sala estava tensa, cada espectador absorvendo a confusão e o pânico no ar. Enquanto os encapuzados se aproximavam, uma sombra fez sombras dançarem nas paredes. "Escutem, vocês não têm ideia do que estão lidando." Lucas tentou manter a voz firme, mas havia uma nervosidade tremenda em seus olhos. "Esse colar, essas pérolas, não são apenas uma herança. Elas têm um poder que muitos desejam. E aqueles homens," ele apontou, tremendo, "sabem disso. Eles estão atrás de algo muito maior." Um dos encapuzados avançou, ossos estalando a cada movimento. "Chega!" gritou. "Não importa o que você acha que sabe. O que queremos é o colar." O tom dele disparou alarmes na mente de André. O colar não era uma simples joia, mas uma chave para brutalidades até então impensáveis. Ricardo parecia nervoso, a mão trêmula, enquanto tentava buscar conforto. "Eles vão machucar vocês. Eu prometo que vou ajudar." Suas palavras se enredavam, como se ele estivesse tentando se convencer junto com os outros. Até que, em um ato desesperado,
Ele despejou a verdade. Eu só queria que tudo tivesse acabado, mas precisa ser agora. Antes que André pudesse perguntar o que ele queria dizer, um barulho profundo cortou o ar, e a porta da varanda estremeceu como se um furacão estivesse prestes a entrar. Todos se viraram, e para o espanto de todos, uma figura familiar apareceu. Era Helena, sua esposa falecida. Pare com isso, Ricardo. Sua voz ressoava, cortante como um trovão. O impacto da sua presença deixou todos paralisados. Às vezes os mortos não retornam, e um sussurro sobrenatural voou pela sala. Os encapuzados ficaram quietos, assustados. Mas André não conseguia acreditar em seus olhos. Helena, como? Como você pode estar aqui? Ele hesitava, o ar fugindo de seu corpo. A dor de sua perda, embora ainda muito real, fazia lugar para um turbilhão de confusão e esperança. Era um eco do passado de alguém que ele amava, mas sua mente gritava que isso não era possível. Milionário surpreende a babá após receber ajuda em momento crucial e inesperado. André Luiz não era uma figura comum. Dono de um império milionário e morando no topo de um dos prédios mais imponentes de São Paulo, ele carregava uma imagem de poder imbatível. Mas por trás das paredes espelhadas do seu apartamento luxuoso, um silêncio sufocante dominava tudo. O tic-tac do relógio parecia mais alto que qualquer risada. Helena, sua esposa, havia partido deixando um vazio que nenhuma fortuna podia preencher. O apartamento era um santuário do passado. Fotos antigas espalhadas pelo vidro brilhante das mesas, flores secas ainda guardando um cheirinho tênue e aquele colar de pérolas da mãe dele pendurado na prateleira como um lembrete de histórias interrompidas. Tudo ali gritava, era para ser feliz, mas André Luiz só sentia o peso da solidão apertando seu peito. A rotina dele, uma sequência interminável de reuniões frias, e-mails sem alma, compromissos vazios, esses que ele até que, numa manhã cinzenta, Bruna entrou como um sopro de vida nessa atmosfera pesada. Jovem, cheia de brilho no olhar e sonhos grandes demais para caber naquele trabalho simples de babá. Ela andava pelo apartamento como se cada canto tivesse história para ser reescrita. Naquele dia, algo explodiu dentro de André. No meio de uma ligação tensa, o mundo desabou. O coração disparou, a respiração falhou, uma onda gelada subiu pela espinha e ele caiu, derrotado pelo que ninguém jamais vira. Um ataque de pânico. Suas mãos tremiam, a garganta fechada. Um nó que desmontava a máscara do empresário infalível. Ele estava frágil, um homem enorme desmoronando. Foi Bruna, sem pensar duas vezes, quem se aproximou, segurando suas mãos trêmulas, com uma calma inesperada e um olhar que não julgava, que simplesmente entendia. Ela não era só a babá agora. Era seu porto seguro num caos desconhecido. Ali, naquele instante tenso, uma tensão diferente começou a se formar. Uma conexão desajeitada entre olhares tímidos e sorrisos que sussurravam esperança. Mas nem tudo era luz naquele mundo que parecia mudar. Paula, a secretária, com suas palavras afiadas e ambição disfarçada de interesse, jogou uma sombra na relação que brotava. Um dia, como um dardo venenoso, lançou a acusação. Bruna teria roubado o colar de pérolas, a herança da mãe de André. O golpe foi brutal. Os olhos de André se encheram de dúvida onde havia laços nascendo. No jantar preparado para agradecer a Bruna, com a mesa impecavelmente posta e o brilho suave das velas, tudo se desmoronou. Paula semeou a desconfiança como um veneno invisível. O sorriso sincero de Bruna congelou. O silêncio pesado fez o coração de André apertar mais do que há muito tempo. Tudo o que ele queria era confiar,
mas não sabia como sobreviver a essa dúvida. E agora, André Luiz está preso numa bifurcação cruel. Deixar que o medo e a insegurança destruam o que pode ser seu único resgate. Ou encarar o que ninguém tinha coragem antes. Enfrentar Paula, revelar a verdade e mostrar para Bruna que o que sente é real. Mas será que ele consegue? Ou será que, mais uma vez, vai se perder no próprio labirinto? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. André Luiz estava paralisado, a mente girando ao redor da acusação de Paula. O jantar, que deveria ser um momento de agradecimento, se transformara em um pesadelo. O sorriso de Bruna havia desaparecido, substituído por um olhar de desespero e confusão. André sentiu uma tempestade dentro de si, a dúvida e a desconfiança lutando contra a vontade de acreditar no que sentia por ela. Um instante de silêncio mortal tomou conta do ambiente. O brilho das velas lançava sombras dançantes nas paredes, como se as próprias luzes estivessem cientes da tensão. Ele não conseguia tirar os olhos de Bruna, que agora parecia uma estranha. Afinal, poderia ela ter realmente roubado algo tão valioso? A mente de André corria rápido, buscando qualquer indício que pudesse justificar aquela suspeita. Eu não fiz nada disso, André. Bruna manteve o olhar firme, mas a voz tremia. Aquilo o cortava como uma faca. Ele queria acreditar nela, mas a semente da dúvida plantada por Paula estava crescendo rapidamente dentro dele. As palavras de Paula ecoavam na cabeça dele. Ela só quer o que você tem. Esse comentário se repetia como um mantra perturbador. Ele olhava para as pérolas que brilhavam na prateleira, conectadas a memórias da mãe. Era tudo tão confuso. Como você pode ser tão ingênuo? A voz de Paula ressoou novamente, quebrando o silêncio. E, então, o que deveria ser uma noite de revelações se tornou um campo de batalhas. Mas antes que André pudesse responder, um estrondo vindo da porta da frente sacudiu o apartamento. A porta se abriu com força, revelando um homem com um ar ameaçador. Os olhos penetrantes, conhecidos de André. Era Ricardo, seu irmão. O mesmo irmão que tinha um histórico de problemas e que havia desaparecido meses atrás. Ele estava em um estado deplorável, a roupa rasgada e um ferimento visível na testa. Eles estão atrás de mim. Preciso de ajuda, disse ele, a voz abafada pela adrenalina. O ambiente congelou. Bruna estava paralisada, enquanto Paula ficou pálida, os olhos arregalados em choque. Ricardo, o que aconteceu? André perguntou, a voz falhando ao lidar com a carga emocional. O irmão avançou, ofegante. É sobre o colar. Sua mãe não é o que você pensa. Há coisas que você não sabe sobre ela. E eu preciso que você me escute. Aquelas palavras cortaram o ar como uma lâmina. O passado de André se desdobrava diante dele, revelando uma teia de mentiras e segredos. Ele olhou para Bruna, que estava agora tão confusa quanto ele. Para Paula, que se encolhia no canto, a máscara de confiança caindo como um pano rasgado. Havia algo muito mais profundo em jogo, e o colar de pérolas não era apenas um objeto de valor. Era uma chave que poderia abrir portas para um mundo cheio de revelações horripilantes.
A tensão se acumulava como um fio prestes a se romper. Qual seria a verdade? O que seu irmão queria revelar? E acima de tudo, Bruna estava no meio de uma tempestade de mentiras. Tudo parecia prestes a explodir, e André precisava escolher, porque agora, mais do que nunca, nada era o que parecia. Seria possível que sua vida inteira tivesse sido construída sobre uma fundação de mentiras? André ficou parado, o coração batendo como um tambor ensurdecedor. O que Ricardo disse reverberava em sua mente. O que ele poderia saber sobre sua mãe? As memórias da infância, cheias de carinho e segurança, agora pareciam cobertas por um manto de mentiras. A tensão era palpável. O ar estava pesado, como se o apartamento soubesse que tudo estava prestes a mudar. Ricardo, você precisa ser claro, exigiu André, a voz mais alta do que pretendia. Bruna estava na beirada, nervosa. Paula parecia estar em estado de choque, a expressão congelada enquanto tentava processar tudo. A dúvida apertava o peito de André como um grampo. A simples presença de Ricardo com seu passado obscuro estava prestes a desmoronar tudo. Eu vou te contar tudo. Ricardo levou um passo à frente, a respiração irregular. Aquele colar não é só uma herança. É um símbolo de algo maior, algo que sua mãe fez, algo que pode mudar tudo. Ele olhou para Bruna e André percebeu um arrepio na espinha. O que ele queria dizer sobre ela? Do que você está falando? André perguntou, já exasperado. A confusão dentro dele se misturava com a urgência do momento, criando um caos que fazia sua mente girar. Eu não vim à toa aqui. Tem coisas que não podemos ignorar. Eu me meti em problemas, André, mas não só eu. Sua mãe, ela era parte de algo mais. E Bruna está no meio disso. As palavras caíram como uma pedra em um lago calmo, criando ondas de incerteza. Bruna, antes sua âncora, agora parecia um feixe de mistério e pânico. Eu não sei o que você está falando, ela repetiu, os olhos marejados. Não confie em mim, eu não sou quem você pensa, disse Ricardo, com a voz trêmula. O brilho das pérolas na prateleira refletia a luz das velas, e uma sombra passou pelo rosto de Paula. André seguiu seu olhar e percebeu uma caixa aberta, caída ao chão. Ele não lembrava de nada daquela caixa, mas havia um papel visível, um papel antigo e amarelado. Com um impulso, André se abaixou para pegá-lo, seus dedos tremendo. Ao desdobrá-lo, ele leu algumas palavras que quase o fizeram perder o equilíbrio. Contra-revolução, herança de sangue, legado oculto. Ele olhou rapidamente para Ricardo, que estava agora em desespero. As peças começavam a se encaixar de uma forma assustadora. A verdade que seu irmão trazia era muito mais complicada do que esperava. Você está me dizendo que isso tudo está conectado a nós? André indagou, o peso da descoberta quase o derrubando. A cabeça zumbia e a visão de Bruna se embaçou, como se fosse a única que realmente poderia ter as respostas. Então, a porta se abriu com um estrondo ainda mais forte, revelando 2 homens encapuzados. Onde está ele? Gritaram em uníssono, os rostos escondidos pela escuridão. E, de repente, tudo virou um caos. O ambiente se encheu de gritos, empurrões e a urgência de uma situação que ninguém podia controlar. Os corações aceleraram e, sem saber como, André se viu puxando Bruna para perto, protegendo-a de um destino que parecia iminente. A verdade estava escapando entre seus dedos, e a conexão que ele achava que tinha com ela, agora parecia uma miragem. O que exatamente seu passado segredava? E quem eram aqueles homens? Uma noite repleta de revelações já não parecia tão clara,
e a linha entre amigo e inimigo se tornava cada vez mais tênue. A porta se abriu com um estrondo, e os homens encapuzados entraram como um vendaval. O tempo pareceu parar, mas o caos estava prestes a começar. André segurou Bruna mais perto, a proteção instintiva fazendo seu coração disparar. Ele olhou para Ricardo, que estava pálido, como se soubesse de algo que ainda não revelara. "Quem são vocês?" gritou um dos encapuzados, a voz baixa e ameaçadora, enquanto olhava para Ricardo. "Cadê o colar? Estamos aqui para pegá-lo." As palavras ecoaram, carregadas de uma urgência que fez o sangue de André ferver. O colar. O que estava por trás de tudo isso? Ele não podia deixar que Bruna e Ricardo se machucassem. Em um ato impensado, se coloque entre os homens e Bruna, as mãos trêmulas, apertadas em punhos. "Vocês não vão tocar nela!" A raiva saiu como um grito, mas a verdade era que ele se sentia paralisado de medo. O que aqueles homens queriam? Por que o colar era tão importante? E como Ricardo estava envolvido nisso tudo? "Silêncio!" A voz do encapuzado soou dura, e antes que André pudesse reagir, o homem avançou e o empurrou para o lado. Ele quase caiu, mas conseguiu se recuperar e se posicionar novamente ao lado de Bruna. Nesse momento, um segundo encapuzado se virou para Paula, ainda paralisada na esquina. "Você!" Com uma rapidez aterradora, ele a puxou para frente. "Sabíamos que você estava enredada nisso, e agora você vai nos ajudar a encontrar o que precisamos." André ficou chocado. Paula? Ela estava envolvida com isso? Mal tinha coragem de olhar para Bruna, que observava. "Pode ser perigoso. Não façam isso." Era um grito de desespero, e a tensão se intensificou. Neste instante, Bruna, tomada por um impulso feroz, empurrou André para o lado. "Eu sei onde está o colar." A declaração saiu como uma explosão. "Eu sei onde você pode encontrá-lo." André se virou, surpreso. "Bruna, não! O que você está dizendo?" Seu olhar era um misto de preocupação e incredulidade. O clamor dela ressoou. A expressão de todos mudou. A atenção dos encapuzados agora estava completamente voltada para ela. "O que você sabe sobre isso?" O primeiro homem perguntou, uma nova fome de informações bordando os olhos escondidos sob o capuz. Bruna hesitou, os lábios trêmulos. Eu não sei se posso confiar em vocês." Era uma verdade sufocante. O momento de decisão estava pairando no ar, e antes que algo mais pudesse ser dito, uma explosão de luz iluminou o apartamento, reverberando contra as paredes. As luzes da rua tinham sido acesas, os gritos se tornaram mais altos, e o caos irrompeu. "Corram!" gritou Ricardo, mas a porta se fechou atrás deles, e a realidade de seus segredos, traições e a verdade por trás do colar pendia no ar como a espada de Damocles. Aqueles homens eram apenas o começo de algo muito maior e muito mais assustador. A porta se fechou atrás dos encapuzados, e a atmosfera ficou gelada, tensa. André sentiu o coração disparar, cada batida ecoando como um aviso. Ele olhou para Bruna, visivelmente aturdida, e para Ricardo, que parecia ter se transformado em uma sombra sobre o passado obscuro. O caos se instalava e ele não sabia como proteger os que amava. "Bruna, fique perto de mim", sussurrou, tentando manter a calma. Mas a tensão era palpável. A energia na sala havia mudado abruptamente, como um furacão prestes a desferir seu golpe. Os homens encapuzados se aproximaram, a presença deles encorpando o espaço. "Aonde está o colar?" O tom era implacável, cortante como uma lâmina reluzente. André sentiu a pressão aumentar. Ele não sabia o que responder. A mente girava,
e uma única pergunta se repetia: por que o colar era tão importante? Eu não sei o que vocês estão falando, Bruna disse, os lábios trêmulos, mas a irrefutável verdade queimava em seu olhar. André queria gritar, mas as palavras estavam entaladas na garganta. Chega de brincadeiras! O primeiro homem avançou e o cheiro do medo começou a ser muito real. Precisamos do colar agora. Ele olhou para Paula, que estava silentemente observando, quase em estado de choque. Uma onda de pânico a fez se mover. Eu não sei mesmo onde está. A voz dela ficou acelerada, e André começou a perceber uma pequena fraqueza na postura firme do encapuzado. O homem parecia hesitar, como se estivesse esperando algo. De repente, Ricardo deu um passo à frente. Eu sei onde ele está. Todos olharam para ele e o ar ficou pesado. Mas você tem que me ouvir primeiro. Tem algo mais que precisam saber. A urgência de sua voz quebrou a tensão do momento. Antes, no caos da sala, uma silhueta passou rapidamente pela janela quebrada. Um homem alto, com um olhar cheio de raiva. Era outra pessoa. Outro envolvido na história que estava se desdobrando, revelando uma rede de segredos. Quem é você? André conseguiu perguntar, o coração disparando. E então a resposta chocou a todos como um raio. A figura adentrou com um capuz sobre a cabeça, mas ao baixá-lo, revelou um rosto familiar. Era alguém de seu passado, um amigo de infância que ele não via há anos. Lucas. André, você tem que ouvir. Eles estão atrás de você e de sua família. O colar, ele não é apenas um objeto. É uma chave para um legado que pode destruir tudo. Ficaram atordoados. O que ele queria dizer? A revelação de Lucas foi um golpe fatal. André olhou para Bruna, que estava tão confusa quanto ele. O que significava tudo isso? Uma rede de mentiras, traições e segredos começava a se formar diante deles. Você sabia de tudo isso? André perguntou, a voz embargada, tentando entender as camadas de traição que agora se desenrolavam. E a resposta de Lucas seria a única coisa que poderia mudar o curso da vida de todos ali. Não havia mais como voltar atrás. A verdade estava a um passo de ser revelada, e o futuro de todos pendia no ar, com segredos prestes a serem desnudados. André sentiu o nó em seu estômago afrouxar e apertar novamente. A batalha entre o que era seguro e o que estava prestes a ser revelado aterrorizando cada fibra de seu ser. O que a revelação de Lucas traria? Eles estavam a um momento do colapso total, e a linha entre o amigo e o inimigo estava mais turva do que nunca. As palavras de Lucas ecoaram na mente de André como um sino grave, e a revelação aterrorizante sob o colar despertou uma adrenalina insana. O que você quer dizer com legado? André perguntou, o medo espremendo seu coração. A sala estava tensa, cada espectador absorvendo a confusão e o pânico no ar. Enquanto os encapuzados se aproximavam, uma sombra fez sombras dançarem nas paredes. Escutem, vocês não têm ideia do que estão lidando. Lucas tentou manter a voz firme, mas havia uma nervosidade tremenda em seus olhos. Esse colar, essas pérolas, não são apenas uma herança. Elas têm um poder que muitos desejam. E aqueles homens, ele apontou, tremendo, sabem disso. Eles estão atrás de algo muito maior. Um dos encapuzados avançou, ossos estalando a cada movimento. Chega! Gritou. Não importa o que você acha que sabe. O que queremos é o colar. O tom dele disparou alarmes na mente de André. O colar não era uma simples joia, mas uma chave para brutalidades até então impensáveis. Ricardo parecia nervoso, a mão trêmula, enquanto tentava buscar conforto.
Eles vão machucar vocês. Eu prometo que vou ajudar. Suas palavras se enredavam, como se ele estivesse tentando se convencer junto com os outros. Até que, em um ato desesperado, ele despejou a verdade. Eu só queria que tudo tivesse acabado, mas precisa ser agora. Antes que André pudesse perguntar o que ele queria dizer, um barulho profundo cortou o ar, e a porta da varanda estremeceu como se um furacão estivesse prestes a entrar. Todos se viraram, e para o espanto de todos, uma figura familiar apareceu. Era Helena, sua esposa falecida. Pare com isso, Ricardo. Sua voz ressoava, cortante como um trovão. O impacto da sua presença deixou todos paralisados. Às vezes os mortos